Paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. O povo de Deus é um povo alegre. Amém? Desce o mar. Olha que sorriso mais gostoso. Amém. Então vamos agora entrar na presença do Senhor. O Senhor está aqui e nós temos motivo de sobra para estar na presença dele com alegria. Agradecer ao Senhor pelos feitos dele, louvar por tudo que ele é. Ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele é fiel, ele é justo, ele é um Deus amoroso, um Deus bondoso, ele é bom todo o tempo e a misericórdia dele dura para sempre. Amém? Então abra tua boca, vamos colocar nossas vidas mais uma vez diante do Senhor. Abra tua boca, comece a orar agora. Peça perdão do Senhor. Peça o sangue de Jesus sobre a tua vida. O sangue de Jesus venha nos purificar, nos limpar, nos lavar de toda a imundícia, de todo o pecado, para que nessa noite nós possamos ser livres, nós possamos ser limpos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Que nós possamos estar na presença com nossas vestiduras brancas diante dele, para que a nossa adoração não fique só aqui, mas que suba aos céus e que o Pai se alegre da nossa adoração nessa noite. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, e nessa noite nós colocamos nossas vidas diante do Senhor e pedimos tudo isso, Deus, que o teu sangue venha nos lavar, nos purificar de todo o mal, de todo o pecado. Oh Deus, porque nós queremos, ó Deus, estar diante do Senhor, limpos, ó Deus, para que nós possamos receber o teu Espírito Santo, para que nós possamos entender, compreender a tua palavra, Senhor, e para que nessa noite, ó Deus, a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, e que nós possamos, ó Deus, nos alegrar na tua presença, que nós possamos, ó Deus, te celebrar, Pai. Que o Senhor possa, Deus, ficar alegre com a nossa oração. Receba, Pai, a nossa adoração. Receba, Jesus, a nossa adoração. Receba, Espírito Santo de Deus, a nossa adoração nessa noite. Quem pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Você está feliz? Amém? Dá um sorriso pro seu irmão, fala, você está feliz de estar na casa do Senhor? Amém?
Glória a Deus. Estão me ouvindo? Amém. Então vamos lá. Esdras, no capítulo 3. Todo início de campanha, irmãos, todo início de ano, todo início de campanha, como eu falei aqui na terça-feira, não é fácil quando nós propomos diante de Deus aquilo que nós queremos realizar, os nossos sonhos. O inimigo, a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Será que é só eu que já teve provação ou mais alguém está passando provação durante a campanha aí? Levanta a mão aí. É verdade? E às vezes a gente não consegue discernir que tipo de guerra, que tipo de luta a gente está tendo. Porque não é só a gente vir aqui orar pelos nossos alvos, as nossas necessidades, que o inimigo está querendo frustrar você nessa semana. Não. O inimigo quer frustrar todo o seu ano. E aí, a gente para na primeira luta. A gente desanima na primeira dificuldade. E aí a gente precisa hoje, em nome de Jesus, começar a discernir quem realmente é o nosso inimigo. Eu acordei hoje de manhã ministrando isso. Olha, presta atenção.
O seu inimigo não é seu marido, o seu inimigo não é sua esposa, o seu inimigo não é seus pais, não é seu patrão. Aquele que conhece Jesus tem um inimigo das nossas almas, que não vem para frustrar sua campanha, mas todo o seu âmbito e os propósitos que Deus tem. Nessa passagem aqui de Esdras, o povo de Deus, eles estavam retornando, porque eram escravos no Egito, e aqui nessa passagem eles propõem levantar ao Senhor a reconstrução do templo. Mas antes de reconstruir o templo, eles propõem levantar um altar. Antes que a gente possa escrever os nossos alvos aqui, os nossos sonhos, as nossas necessidades, nós precisamos aprender a levantar um altar ao Senhor, a colocar o nosso coração diante de Deus e fazer uma revisão daquilo que está errado no nosso coração e na nossa vida, para que a vontade de Deus e os alvos dos seus sonhos possam começar a acontecer. Não tem como. Tem coisas ruins que acontecem na nossa vida, que não é o diabo que está provocando. Nós, com as nossas atitudes, com o nosso modo de pensar, a gente atrai para a nossa vida consequências daquilo que nós estamos plantando. Nós passamos de 2023 para 2024, mas várias das atitudes que nós tínhamos, nós estamos carregando nos primeiros anos do ano de 2024. Pastor, mas como que eu faço? Eu deixo lá em 2023 e vou viver assim? Não é assim que funciona. Mas se nós obedecermos a palavra do Senhor, nós iremos bem. Amém? É isso que a palavra de Deus diz. Aqui em Esdras, no capítulo 3, o povo então decide reconstruir um altar. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender é que Deus nos abençoe. Reconstrua o seu altar. Reconstrua a sua vida de oração. Reconstrua a sua vida devocional. Reconstrua a sua vida de jejum. Reconstrua o seu modo de pensar. Porque senão, não tem milagre que possa acontecer se você continuar com as mesmas atitudes velhas. Não há sustentabilidade para isso. A palavra de Deus é poderosa? É. Mas quem convence e traz mudança é o poder do Espírito Santo de Deus. O povo aqui, olha só comigo no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 3. No 7º mês havia chegado os filhos de Israel e eles estavam na cidade. O povo então se reúne como um só homem em Jerusalém. Então eles puseram-se de pé, Jesua e o filho de Josadac e os seus irmãos, e os sacerdotes e Zorobabel, o filho de Selatiel e seus irmãos, e eles fizeram o quê? Edificaram o altar do Deus de Israel para oferecer sobre ele ofertas queimadas, como está escrito no livro, na lei de Moisés, homem de Deus. No versículo 3, e eles puseram o altar sobre as suas bases. Senta em família, reconstrói o altar, conversa com seus filhos, conversa com o marido, com a esposa, faça os projetos. Cada um tem o seu sonho individual. O meu sonho que está escrito aqui talvez é diferente daquilo que o gibi está almejando, mas ao mesmo tempo nós vamos chegar em um só propósito, porque eu quero bem para ele e ele também quer o bem para mim, e eu quero bem para os meus filhos, e eu não posso fazer com que os meus filhos sonhem aquilo que eu desejo para eles, porque cada um vai escrever o seu alvo. Então, o que é reconstruir o altar? Sentar e fazer uma base, e fazer uma análise. Não deixa a vida me levar, a vida leva eu não. Se o marido, que é o sacerdote do lar, propõe diante de Deus algo para ser alcançado, a esposa precisa estar junto, do lado, para poder fazer com que esse sonho se realize. Vão haver divergências,
vão haver opiniões diferentes, mas quando sentam na mesa, e quando oram a Deus, e quando buscam a Deus, e quando deixam de lado aquilo que está trazendo ruína, quando começa a detectar aquilo que está deteriorando o altar, então sim, é possível começar uma construção. Quem aqui é pedreiro, quem aqui é mestre de obra sabe, não pode começar uma obra simplesmente do nada. Precisa ter o quê? Um fundamento, uma base sólida. E se você não tiver isso, meus amados, a construção, ela vai surgir rachaduras, vai ter trincas e vão ter outros defeitos que é difícil de depois de resolver. Então, construir o altar, eles propõem a levantar um altar a Deus. E no capítulo 3, ainda a partir do versículo 7, então eles decidem reconstruir o templo. Primeira coisa, quem lembra que eu falei? Fazer uma análise. Amém? Olhar a base desse altar, a base do teu ministério. Você como marido, você como esposa, nós como filhos, como servos do Senhor. Olha o teu ministério, analisa, coloca diante de Deus. Olha o que você deixou para trás, deixou de fazer. Eu disse aqui, vida de oração, jejum, leitura da Bíblia. Nós fazemos imensos alvos durante os anos, mas nós não cumprimos com isso. Então nós precisamos reconstruir esse altar, colocar nossa vida e nosso coração diante de Deus. Depois a gente começa a querer reconstruir a nossa vida. Aí a gente começa a colocar diante de Deus a prática daqueles alvos. Nós não só oramos pelos nossos alvos e cruzamos os braços. É verdade ou não é? Nós não podemos só simplesmente pegar aqui, orar e cruzar os braços. Se eu quero um emprego novo, se eu quero mudar de áreas, eu vou sentar na cadeira e vou esperar com que esse emprego apareça. Eu preciso distribuir os currículos. Então precisa etapas, processo, para que as coisas comecem a acontecer. A partir do versículo 7, do versículo 3, do capítulo 3, diz assim, a partir do 6, a partir do primeiro dia do 7º mês, eles começaram a oferecer ofertas queimadas ao Senhor, mas ainda não tinham lançado os fundamentos do templo do Senhor. Você vai começar a colocar a sua vida em ordem, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo de Deus, colocar suas emoções em ordem, fazer o que é possível você fazer, porque o impossível é Deus quem faz. Amém? Há coisas que você tem que fazer, atitudes que eu e você temos que tomar. Senão, o milagre não acontece. Você vai passar de 2024 para 2025 e as coisas velhas, situações que amarram, que prenderam a sua vida, elas vão te acompanhar. Em Esdras agora, vamos lá, no capítulo 5. No capítulo 4, desculpa. No capítulo 4, de 1 a 6, eles então decidem reconstruir o templo. Então você analisa a sua vida, analisa as atitudes e pede a Deus para renovar a sua fé. Por isso eu orei que caia por terra toda incredulidade. Tem coisas que a gente nem acredita mais que vai acontecer. Aqui no capítulo 4, de 1 a 6, quando eles decidem se levantar a reconstruir, eu decido a reconstruir o meu casamento, eu decido a reconstruir a minha vida de oração, a minha vida de jejum, de leitura da palavra, de compromisso com a obra de Deus, compromisso nos dízimos e nas ofertas, com fidelidade a Deus. Aí o inimigo se levanta. Aí o inimigo vem contra você para te paralisar. E o inimigo vem contra você com as mesmas coisas para te ferir e te fazer machucar e ficar paralisado. Ele não vem com estratégias novas, porque ele sabe exatamente o que está te ferindo e o que te paralisa. Ele sabe exatamente
paralisia. O inimigo então se levanta. O inimigo se levanta com resistência à construção do templo. O inimigo vai se levantar contra a vontade de Deus e os propósitos de Deus para a sua vida. E aí, olha comigo aí no capítulo 4, de 1 a 6, diz assim, capítulo 4, de 1 a 6, diz aqui, ora, quando os adversários de Judá e de Benjamim ouviram que os filhos do cativeiro edificavam um templo para o Senhor Deus de Israel, então eles enviaram a Zorobabel, ao chefe dos pais, e disseram: deixai que edifiquemos convosco, porque nós buscamos o vosso Deus, como vós também fazem, e nós sacrificamos a ele desde os dias de Esar-Hadon e o rei da Síria, o qual nos fez subir para cá. Presta atenção, o inimigo vai te dar sugestões antes de você adorar a Deus, antes de você se levantar, como o pastor Jimmy disse aqui, se levante para reagir. Você não vai ficar prostrado lá, você primeiro precisa levantar e começar a edificar o altar, alicerçar as bases da sua vida, da sua família, do seu ministério. Mas aí o inimigo vê isso e ele quer sutilmente se aliançar. Cuidado com as alianças que você tem feito, cuidado com as pessoas que você está colocando para sentar na sala da sua casa, cuidado com aquilo que os seus olhos estão vendo, que a sua boca está falando, que as suas mãos, os seus pés estão te levando, porque o inimigo diz assim: deixai que edifiquemos também com você. Então o inimigo chega sorrateiramente e diz assim: olha, Amanda, deixa eu participar com você desse projeto, eu posso acrescentar alguma coisa. E aí, se você não ora, se você não jejua, se você não lê a palavra, você fica à mercê das estratégias e das setas inflamadas do diabo para roubar os sonhos e os projetos que Deus tem para você. Irmãos, presta atenção. Se Deus vai fazer algo na sua vida individualmente, aqui tem pedidos íntimos, mas tudo que Deus fizer vai fluir de você para outras pessoas. Não é só sobre você. Deus não é um Deus egoísta. Deus ele te abençoa, mas outras pessoas vão ser abençoadas perto de você. Amém? Por isso que o diabo sabe disso. Viu, Vanessa? Viu, Milena? O que Deus vai fazer na vida de vocês não vai ficar só lá, na casinha de vocês, não. O que Deus tem para fazer, Denilson, vai atingir, vai influenciar outras pessoas. E o inimigo disse que deixa. Mas aí, no versículo 3 diz: todavia, Zorobabel e Jesua e o restante do chefe dos pais lhes disseram: não convém edificar convosco uma casa ao nosso Deus, mas nós mesmos, juntos, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como o rei Sírio da Pérsia ordenou. Cuidado, você começa bem o ano, de repente, chega um namorado novo, chega uma namorada nova, você não orou, você não buscou direção, e aquilo te arranca da presença de Deus. Você começa a agir diferente do seu esposo, a esposa com o esposo. Cuidado! Por isso que precisa de analisar, porque o diabo ele chega sorrateiramente e ele diz: não, o Senhor Deus deu uma missão a nós, e nós vamos edificar a casa do Senhor. Sai de perto de mim, porque eles eram inimigos. Então, e eles se levantam, olha só, o versículo 6 aí, ó. O versículo 5 diz: então, 4, então o povo, escuta isso, o povo da terra, a minha Bíblia diz, enfraqueceu as mãos do povo de Judá e os perturbou no edificar. Aquela palavra distorcida, aquela briga no casamento, aquele namoro que não era para ser, aquela atitude que você tomou, isso faz o quê? Te enfraquece.
que você propôs diante de Deus. O inimigo enfraqueceu e perturbou no edificar do templo. Quantos estão conseguindo entender? Amém. Amém? O inimigo se levanta com resistência para perturbar e enfraquecer aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Cuidado! Eles começam então, olha o que o inimigo faz. Começam a escrever cartas ao rei, difamando. Olha no versículo 23 e o versículo 24 do capítulo 4. Diz assim: ora, quando a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida diante de Reúncio e Sisai, o escriba, e dos seus companheiros, eles subiram apressadamente a Jerusalém até os judeus e fizeram com que eles parassem, por quê? Por força e poder. O inimigo então começa a escrever cartas para poder paralisar aquilo que Deus tinha para fazer para a reconstrução do templo. A minha tradução diz: pararam eles por força e poder. Há situações na sua vida que às vezes você não entende. Mas por que eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando, eu estou vindo à igreja? Irmãos, abre os olhos espirituais nessa noite, porque o inimigo se levanta com força, ele não tem misericórdia de nenhum de nós. Então o que ele vem para fazer é para parar a obra, a construção. Quantos aqui têm um sonho que já faz 10 anos que você está orando, pedindo? 6 anos, 5 anos. Tem coisas que você precisa aprender, que a palavra de Deus revela para nós. O inimigo começou a escrever cartas, começou a automaticamente, quando o rei fala, olha o versículo 24: então cessou o trabalho da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Assim ele cessou até o 2º ano do rei Dario, do rei da Pérsia. Parou. Você abriu mão dos sonhos, você abriu mão da sua família, você abriu mão do seu ministério, você abriu mão de tentar, de buscar aquilo que Deus tem para você. E aí você fica parado. E aí o ano vai correndo, as coisas vão acontecendo e a obra de Deus ficou parada. Quando nós cedemos, quando nós deixamos o inimigo nos enganar, e só é enganado aquele que não conhece a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E nós estamos aqui para falar essa verdade para vocês. No capítulo 5, no versículo 5, ele diz assim: então, eles retornam à restauração do templo. E aí você fica aí paralisado, as coisas não acontecem, as mesmas atitudes, os mesmos problemas, as mesmas brigas, a miséria de vida. E você sabe que precisa tomar uma posição, porque a palavra está sendo ministrada, mas você fica sem força. Mas aqui no capítulo 5 eles decidem retornar à restauração. Sabe por quê? Porque o povo de Deus, quando ele se volta para Deus e busca direção de Deus, orientação de Deus, então Deus responde. Deus dá uma direção. E é isso que eu quero que vocês abram os olhos nessa noite para a gente orar. Porque no versículo 5 do capítulo 5 diz assim: porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus. Por quê? Porque eles escrevem uma carta, eles mandam essa carta, a obra é paralisada. E aí, de repente, eles descobrem que havia um decreto que lhes dava uma autoridade para que eles pudessem reconstruir. Aleluia. Eu quero declarar sobre a sua vida: existe um decreto sobre a sua vida. Amém. Olha aqui. Olha o versículo 5 do capítulo 5. Porém, os
hospedaria. E então eles retornaram a resposta por carta acerca da questão. Então eles descobrem que havia um direito legal para que eles pudessem edificar a casa de Deus, o templo. E é isso que eu quero que você ouça nessa noite. Decreto é uma ordem emanada de uma autoridade superior que determina o cumprimento. Olha aí no capítulo 6, no versículo 3, diz assim: no primeiro ano do rei Ciro, o próprio rei Ciro fez um decreto acerca da casa de Deus em Jerusalém, que a casa seja edificada. Olha só o que eles não sabiam. Escuta o que você não está sabendo a respeito da sua vida emocional, sentimental, espiritual, financeira. O rei Ciro havia feito um decreto acerca da casa de Deus em Jerusalém, que a casa seja edificada, o lugar onde eles ofereçam sacrifícios, e que os seus fundamentos sejam fortemente lançados. Eles não sabiam disso. Quando o inimigo veio com força para paralisar eles simplesmente pararam. O inimigo veio com força para matar, roubar e destruir você, e você simplesmente aceita. Quantos aqui têm a mania, o hábito de olhar os outros áudios antigos? Eu choro, gente. Eu choro. Porque 85, 70% não foi Deus que não fez na minha vida. Fui eu que me deixei acontecer. Isso aqui não foi Deus, isso aqui não foi Deus, isso aqui não foi Deus. Por isso precisa haver uma reavaliação da nossa vida. O inimigo segurou eles aqui nesse direito. Olha o versículo 8. Além disso, eu faço um decreto do que vos farei aos anciãos daqueles judeus para a edificação dessa casa de Deus, para que os bens do rei, a saber do tributo da lei do rio, as despesas sejam dadas imediatamente a estes homens, para que eles não sejam prejudicados. Havia até a provisão para que o templo fosse construído, e eles estavam cegos a respeito disso. Eu disse que eu vou restaurar sua família, eu disse que eu vou abençoar seus filhos, eu disse que eu vou abençoar o seu trabalho, mas aí a gente abre mão e entrega de mão beijada. O versículo 12, leia comigo no capítulo 6. E o Deus que fez habitar ali o seu nome, destrua todos os reis e povos que estenderam a sua mão para alterar e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, daí, escute, fiz um decreto que isso seja feito rapidamente. Esse decreto já existia. Eles podiam edificar a casa e reconstruir a casa de Deus. Você pode vencer. Você pode prosperar. A sua família pode ser uma bênção. O seu casamento, os seus filhos, os seus negócios, os seus projetos. Então não deixe o diabo mentir para você. Agora todos abram comigo em Gálatas no capítulo 3. Gálatas no capítulo 3. Eu não sei como está a sua tradução. Gálatas 3, no versículo 15. Todos abriram? Amém? Diz assim: se a aliança de um homem for confirmada, ninguém, diga comigo, ninguém nem acrescenta e nem anula. Amém? Vamos falar de novo? Se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula e nem acrescenta. Vocês entenderam agora?
ninguém pode anular. Se você obedecer a Deus, se você propor no teu coração, antes de comprar casa, carro, antes de casar, antes de namorar, antes de fazer qualquer coisa que você escreveu aí esse ano, desencarne em nome de Jesus. Antes disso, se você propor obedecer a Deus, a aliança vai ser confirmada e ela não será anulada e nada vai ser acrescentado, a não ser aquilo que Deus propôs para a sua vida. Se coloque de pé agora. Nós vamos ouvir o louvor. Antes da gente tomar a corrente, eu quero que você saia daqui com esse texto. Se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula e ninguém acrescenta. Se tiver debaixo do propósito de Deus. Se Deus quiser, eu farei isso ou aquilo. Ordem, decreto, é uma ordem emanada de uma autoridade superior que determina o cumprimento. Quem está determinando a bênção sobre a sua vida é Deus. Aleluia. Mas não vai acontecer se coisas velhas não saírem, se hábitos antigos não cessarem. Isso precisa pagar. O inimigo vai ser envergonhado, não você. Deus, Ele não abre mão de você. Presta atenção. Talvez você tenha recebido vários decretos malditos. Você não vai dar certo, você não presta, isso não vai ter jeito, isso não vai acontecer, você não é capaz, isso não é para você, esse sonho é grande demais. Mas Ele é Deus Todo-Poderoso. Se Ele determinar, isso vai acontecer. O decreto está estabelecido nas regiões celestiais. E aquilo que o diabo estava pedindo para você, sugando as suas energias, isso vai cessar. Há pessoas aqui que estão enfraquecidas, estão anêmicas espirituais, porque o diabo tem conseguido fazer de você uma marionete. Vai para lá, você vai. Você chora pelas mesmas coisas, você paralisa pelas mesmas coisas. É tempo de cessar essa hemorragia. Amém? Deus não abre mão de você. E aquilo que talvez você está debaixo de uma palavra maldita, de um pai, de uma mãe, eu não sei, de um pastor, de situações de feridas religiosas, isso vai cessar. Estanca hoje. Há um decreto celestial declarado no céu a teu respeito. Ele é um decreto sobrenatural, poderoso de Deus sobre a sua vida. Escute, 2 Coríntios 9:8 diz: e Deus, que é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Segura seu alvo aí, eu vou ler de novo. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, diga comigo, em todas as coisas, e em todo tempo, tendo tudo que é necessário, fala, eu transbordo em toda boa obra. Escute o que nós vamos
E Isaías 41:10 diz: esse decreto sobre a sua vida: não temas, porque eu sou contigo. Não te assuste, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo. Em Tiago 4, no capítulo 7 e 8, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistam ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Deuteronômio 31:8 diz: o Senhor, pois ele é aquele que vai adiante de ti, e ele será contigo, não te deixará, não te desamparará. Não temas e não fique espantado, porque o Senhor vai fazer algo na sua vida. Se você não lembra daquilo que Deus já falou, das promessas que Deus tem para você, hoje é noite de você trazer à memória que existe um decreto celestial poderoso sobre a sua vida. E hoje o inimigo está sendo desmascarado, porque aquilo que vinha para te envergonhar, que vinha para poder te paralisar, as mentiras, o levante do inferno, está caindo por terra em nome de Jesus. Profetiza um ano diferente, atitudes diferentes, porque você será bem sucedido naquilo que você vai fazer. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus agora, eu unjo essas mãos, para que todo decreto maligno, Senhor Deus amado, sobre o teu povo, oh Pai, a unção do Senhor quebra o jugo do inimigo. E agora, Senhor, nós oramos em nome de Jesus, que cada mão, ó Pai amado, cada oração, ó Pai amado, ao tocar nesses alvos hoje, nós cremos, ó Pai, que os decretos do inferno estão sendo cancelados em nome de Jesus. Recebe a bênção, recebe a bênção, em nome de Jesus. Recebe a bênção, recebe a bênção, recebe em nome de Jesus. Decretos celestiais do Senhor, agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Nós oramos nessa
Diga comigo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula ou acrescenta. Portanto, eu receberei de tudo que o Senhor conquistou naquela cruz em meu favor. Eu tomo posse de todas as bênçãos que Jesus conquistou para mim. A minha área emocional, espiritual, sentimental, financeira. Eu tomo posse. Na minha família também. Amém? Vocês creem comigo? Aleluia. Então diga assim, sobre o poder dessa palavra, eu selo os meus alvos e consagro ao Senhor. Aleluia! Amém? Que Deus te abençoe. Não deixe nada nem ninguém te parar. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã firmes aqui na presença e no propósito do Senhor. Deus te abençoe. Dê a paz para o seu irmão.